A Ele o louvor, a honra e a glória. Amém? Vamos dar uma glória a Deus? Mais um bem forte. Só as crianças agora. Os adolescentes. Os jovens. Glória a Deus. Todos juntos. Carolina e Andressa estão com a palavra. Para render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele irá fazer. E por suas promessas e fidelidade em cumprir. E hoje é um dia muito especial, porque nós podemos contemplar a sua promessa sendo cumprida em nossas vidas. Diz em Jeremias 3,15: que vos darei pastores segundo o meu coração, que vos dá consciência e inteligência. E é por isso que hoje nós estamos falando de pessoas escolhidas por Deus e que tem um chamado de ministração e que vem ministrando com sabedoria e inteligência. E é alguém muito especial que vem se dedicado desde muito jovem a apacentar o rebanho do Senhor. E em meio a tantas dificuldades, lutas, tem se esforçado ao máximo para estar na brecha e sempre levando consigo um grupo de pessoas que querem algo sério com Deus. E como esse que tem sido exemplo para nós, vamos atentar para o chamado de Deus. Eu gostaria de te convidar os adolescentes aqui à frente.
o Gabriel aqui à frente. Eu queria dizer que desde pequeno eu queria ser um pastor. E quando eu era menor, o pastor de ser fazia reuniões e ele ensinava versículos para a gente. Eu aprendi a falar versículo com ele. E ele ensinava as mães a corrigir seus filhos. Eu queria dizer, pastor, obrigado pelo seu amor, pela igreja comigo. E eu agradeço a Deus ter dado o Senhor para a igreja para pregar o Evangelho. Amém. E eu tinha... Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão, Senhor. Amém. Convidar agora aqui na frente as crianças da escola dominical de 6 e 7 anos. Anos.
6, 7 anos podem descer. Oito e 9 anos também pode descer. Pastor. Aquele que dá alimento e cuida dos feridos, que protege e que corrige, aquele que busca os que se perdem. Apacenta a consciência e a inteligência. Apresenta-se como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Governa bem. Governa bem e são dignos de duplicada honra. Governam bem e são dignos de duplicada honra por ministrarem a palavra e a doutrina. Vigilante, sábio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Dão bom testemunho para com os de fora, simplesmente pastor. Como falar de alguém tão especial?
graças pela vida de duas pessoas especiais que velam pelas nossas almas, os amados pastores de seu irmão. E agora eu gostaria de convidar aqui na frente os alunos de 2 e 3 anos.
pastor, o quanto que ele se esforça para agradar a todos os membros da sua igreja, mas nem todos são agradados com o seu jeito de ser. Vida de pastor não é fácil não. É mesmo. Vamos cantar? Sou muito bom, mas eu sou esquisitão. Se eu me conversando, sou um baita criação. Toco cabelo que eu quero ter mais gente. Se não toco cabelo, tô pensando em desviar. Se falo sério, uma mensagem nem ajuda. Se prego bem suave, não tem tempo pra pegar. Eu faço regra na recôndita. Eu faço regra com aquele bonzinho. É difícil de pastorear. Mas com a gata eu perdendo, eu chego lá. Eu faço regra na recôndita. Eu faço regra com aquele bonzinho. É difícil de pastorear. Mas com a gata eu perdendo, eu chego lá. Meu nomezinho eu não gosto de andar. Se eu ainda visito, eu só quero almoçar. Se fica em casa, eu não quero ir na igreja. Se pega, eu quero só aparecer. Se falo em dízimo, eu só penso em dinheiro. Se não falo em dinheiro, já ganhei toda a vida. Eu consagro Benedito pra presença, porque ele é rico, não vem pra escolher. Eu faço regra, regra, vamos pra regra. Eu faço regra com aquele bonzinho. É difícil de pastorear. Mas com a graça e perdão eu chego lá. Eu faço regra, regra, vamos pra regra. Eu faço regra com aquele bonzinho. É difícil de pastorear. Mas com a graça e perdão eu chego lá. Se eu me encontro é que eu gosto de falar. Se eu não quero nada, eu não posso apresentar. Se eu brinco pouco é que eu sou esquisitão. Se eu brinco bastante, sou um baita criação. Toco cabelo é que eu quero ter mais um. Se não toco cabelo, tô pensando em desviar. Falo sério, a mensagem meio dura. E se leva bem suave, não tem tempo pra pegar. Eu faço regra, regra, eu me carrego. Eu faço regra com aquele bonzinho. É difícil de pastorear. Eu sou uma graça e eu chego lá. Eu faço regra, regra, eu me carrego. Eu faço regra com aquele bonzinho. É difícil de pastorear. Eu sou uma graça e eu chego lá. Eu não visito, eu não gosto de andar. Se eu ainda visito, eu só quero almoçar. Se fico em casa, eu não quero ir na igreja. E se pego no domingo, quero só aparecer. Se falo em dízimo, eu só penso em dinheiro. Se não falo em dinheiro, já ganhei para viver. Eu consagro Benedito pra presença, porque ele é rico, não vem pra escolher. Eu faço regra, vamos cá. Eu faço regra com aquele bonzinho. É difícil de pastorear. Mas com a graça eu chego lá. Eu faço regra, vamos cá. Eu faço regra com aquele bonzinho. É difícil de pastorear. Mas com a graça eu chego lá. É difícil de pastorear. Mas com a graça eu chego lá.
Hoje é noite de festa. E é impossível não fazer uma grande festa, dar glórias a Deus, dar bravos de vitória. Amém? Aleluia! É difícil de pastorear, mas quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que Ele determinou em seu coração. Ele capacita os chamados. Aleluia! Glória a Deus! Cumprir propósitos específicos. Deus não escolhe qualquer pessoa. Deus escolhe. É o privilégio de estarmos fazendo essa festa para Ti, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por esse dia tão especial nas nossas vidas. Por todo este povo, Senhor, que está reunido para fazer festa diante de Ti, Senhor. Porque o lugar que Deus tem para você é seu e ninguém toma. O lugar que é meu e ninguém toma. Porque Deus escolheu, Ele tem um plano. Chama alguém, o Senhor capacita. O Senhor dá força, Senhor. E nós te agradecemos porque Tu és a nossa força, meu Pai. Obrigado por esta noite tão especial. Fala conosco, Pai. Amém. Em 1 Samuel, capítulo 9, verso 1 e 2, diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a altura a todo o povo. Aqui nós vemos o chamado de Saul para o reino. E no versículo 15 diz assim: ora, o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o povo de Israel. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Olhei para o povo, pois o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem te falei. Este dominará sobre o meu povo. E aqui no versículo 15 a 17 nós vimos o chamado de Saul. E no capítulo 10, verso 24, diz assim: disse Samuel a todo o povo: vedes o homem que o Senhor escolheu, e não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo prorrompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Mas este homem chamado por Deus, Saul, em determinados momentos da sua vida, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi chamado, ele foi escolhido, mas num determinado momento da sua vida ele fez o que era ruim. E um dos atos que ele cometeu foi oferecer sacrifício, oferecer holocausto no lugar do sacerdote. Ele não aguardou que o sacerdote Samuel chegasse, e ele se precipitou e tomou e ofereceu o holocausto, e o Senhor rejeitou. E depois ele também, Samuel decretou a ele, determinou a ele que eles deveriam fazer guerra contra os amalequitas, porque o Senhor iria vingar, porque esse povo tinha atrapalhado o povo de Deus na saída do Egito. E em determinado momento o Senhor falou a Saul: vai e guerreia, e destrói todo aquele povo, destrói tudo, eu não quero nada deles, destrói todas as pessoas, todas as coisas, eu não quero nada desse povo, passa o fio da espada. E Saul foi, mas quando chegou lá, ele viu grandes bois, vacas, ovelhas, animais gordos, cordeiros. Ele destruiu realmente quase tudo, mas se não fosse o quase, ele talvez continuaria reinando, mas ele destruiu quase tudo. E ele trouxe uma boa parte dos animais bons, fortes, gordos, e trouxe também um rei. E o Senhor rejeitou aquela ação, porque ele desobedeceu a voz do Senhor. A vitória era certa, a vitória era ganha, mas ele teria que
cumprir o propósito por inteiro. E então, novamente, um homem escolhido por Deus, mas desobedeceu a ordem do Senhor. Então, para todo erro existem consequências. E no capítulo 13, verso 14, diz assim: agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardasse o que o Senhor te ordenou. Então, este homem, nesse momento que ele não ouviu a voz de Deus, não obedeceu a voz do Senhor em exatidão, o Senhor o rejeitou e o Senhor escolheu alguém. O Senhor rejeitou, mas o Senhor já havia escolhido alguém. E quando Deus escolhe alguém, Ele faz tudo o que Ele determinou em seu coração. Amém. Pastores, Pastor Rui, na quinta-feira, e o Pastor Dirceu hoje estão aniversariando. Eu queria dizer algo para vocês, que Deus rejeitou grandes homens, muitos homens grandes, muitos homens ricos, muitos homens sábios e poderosos. O Senhor rejeitou para escolher vocês. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, ainda quando vocês estavam, não tinham forma, ainda quando eram embriões, ali no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano especial para a vida de vocês. Não só para de vocês, mas hoje nós estamos dirigindo exatamente comemorando pelo aquilo que Deus fez, pelo aquilo que Deus determinou em seu coração. E por isso, durante essa caminhada, o Senhor protegeu, porque Ele escolheu vocês. Antes que os seus ossos se formassem, Deus já tinha os elegido para serem reis. E quando Deus viu a sinceridade em sua vida para segui-lo, Ele te capacitou para cumprir o seu chamado. Aleluia, oh aleluia. No capítulo 16, verso 6, no verso 16, capítulo 1, versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, belemita, e dentre os filhos me tenho provido de um rei. E no capítulo 16, verso 6, e entrando Samuel, viu Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor olha, o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: nem tampouco escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. E ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e o unge, é este mesmo. Então tomou Samuel um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aleluia! Aqui nós vemos novamente Deus rejeitando outras pessoas. Muitas pessoas querem ser pastores. E o pastor sempre usa a frase de que tem pastores chamados
e chamados pastores. Nós vemos hoje, neste século, nós vemos uma disputa grande para as pessoas serem chamados a pastor, serem chamados, receberam um PR na frente do seu nome. Mas existe uma grande diferença entre um pastor chamado por Deus e uma pessoa chamada pastor. E essa é a diferença que só Deus faz, porque Ele determina no seu coração homens específicos para fazerem, gerar e cumprir propósitos específicos. Deus não escolhe qualquer pessoa. Deus escolhe pessoas valentes. Deus escolhe pessoas corajosas, pessoas que vão romper em fé sobre a face dessa terra. E Samuel, diante daquele quadro de escolher um rei, o novo rei, o Senhor disse: vai, deixa de ter dó, eu já rejeitei Saul. E eu gostaria de dizer, eu que acompanho bem de perto a vida do pastor Liceu, eu posso dizer das pessoas que o cercaram, das pessoas que na sua caminhada, logo no começo do ministério, quando Deus estava o chamando, quando Deus estava escolhendo, homens com dor de cotovelo, homens com inveja, queriam pará-lo, e resolveram levantar contra ele, e resolveram achar que tudo que eles fizessem, tirando-os daquela igreja, fazendo o que eles pudessem fazer contra a vida dele, iriam abafar o plano de Deus. Mas Deus é soberano, e não importa as circunstâncias, não importa nada que esteja ao redor, todas as circunstâncias podem ser contrárias, mas se Deus te chamou, se Deus te escolheu, Ele vai cumprir na sua vida tudo o que Ele prometeu. Você tem chamado de Deus. Não atropele ninguém, não passe por cima de ninguém, não queira derrubar os outros para tomar o lugar desse, porque o lugar que Deus tem para você é seu e ninguém toma, o lugar que é meu e ninguém toma, porque Deus escolheu, Ele tem um plano específico para cada um de nós. E nós vemos hoje uma disputa, homens e mulheres cotovelando, fazendo: eu vou pisar nele, porque se eu pisar eu vou derrubar, eu vou tomar o lugar dele. Jamais você vai tomar o lugar de um homem escolhido por Deus, de uma mulher escolhida por Deus, porque Deus não é homem que brinca, Deus não brinca, Deus não mente, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele escolhe, Ele faz. E se você se levanta contra esse homem, contra essa mulher, se você toma frente para tentar derrubá-lo, você está entrando contra o Senhor Deus, você está cotovelando o Senhor Deus, porque você não pode fazer isso. O seu lugar é seu, o dele é dele, o chamado dele, só Ele poderá cumprir, porque o Senhor, todos os senhores têm algo especial no caráter, tem algo especial na sua personalidade, tem algo especial na sua vida. Deus te escolheu para isso. Você já pensou se todos fossem pastores? Não haveria um povo tão grande assim, né? Um povo tão grande para festejar. Seria uma festa de pastores. E haja culto, né? Haja culto todas as semanas, o ano todo, para todos poderem falar. Mas quando nós vemos alguém em destaque, muito fácil falar. O Gilmar e o Rafael cantaram um cântico que expressa praticamente tudo aquilo que nós do ministério vivemos. Então as pessoas olham: mas isso é muito fácil fazer, se fosse eu não ia fazer assim. Então tudo aquilo que se faz, sempre tem pessoas contra, sempre tem pessoas que não, mas o dia que eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer aos nossos líderes, aqueles que o Senhor ungiu, aqueles que o Senhor capacitou. Saul foi rejeitado por Deus. Saul primeiro ele foi escolhido, mas ele não andou segundo o propósito de Deus, e ele foi rejeitado. E quando ele foi rejeitado, ele quis matar, ele quis acabar com Davi, porque a cada dia o Senhor fazia Davi prosperar, o Senhor fazia Davi se levantar. E então Saul queria de qualquer maneira derrubar a Davi, mas o Senhor havia escolhido. Amém? Amém. Um dia Deus olhou para o seu coração e o amou, e separou vocês para realizar uma grande obra.
neste lugar. Vocês creem? Ainda que este lugar é desprezado por muitos, seja simples, seja humilde, muito longe dos grandes movimentos, mas Deus te plantou para ser rei aqui neste lugar. Aleluia. Deus fez uma promessa sobre a tua vida. Ele te deu autoridade na Zona Sul. Eu me lembro quando os pastores aqui, mais de um, puderam dizer: pastor Disseu, o senhor recebeu autoridade espiritual na Zona Sul. E Deus te prometeu também o estender das tendas. Oh, aleluia! E Ele tem cumprido, sabe por quê? Porque essa igreja começou pequenininha na garagem da casa dele. Na garagem da casa do pastor Disseu, lá no fundo, existia um telhado bem baixinho, bem quente, e ali se reuniu um povo, e foi esticando, e começaram a colocar lonas para lá de fora, foi esticando, não cabia mais. E aí Deus determinou o lugar. Ele começou ali na rua 2, pastor Disseu com algumas pessoas, uma igreja bem problemática, bem no seu começo, pequenininha. Ele começou, batalhou e lutou. Quantas e quantas vezes, quantos e quantos cultos na semana. Eu me lembro, vinha chovendo, e ele tinha uma Kombi, e a Kombi não subia a rua 2, e a Kombi dançava para cá, dançava para lá, naquela lama, e ele estava ali todos os dias, todos os cultos. Os cultos eram na terça, os cultos eram na quinta, os cultos eram no domingo, eram nas casas, em todos os dias, ali estava ele, e por ele estar lá, nós estamos aqui. Sabe por quê? Deus cumpre tudo que Ele determinou no coração dele. Ainda que tudo seja contrário, Deus disse que daqui, deste lugar, vão sair, e já saíram, homens muito grandes, grandes espiritualmente, homens poderosos em Deus, que vão sair por todo este Brasil, que vão sair para fora do Brasil, e o Senhor já tem cumprido. O Senhor já tem levantado em várias partes do interior. Temos os trabalhos do interior, temos os trabalhos já fora, e o Senhor tem te levantado, o Senhor tem te esforçado, porque Ele te chamou para essa obra, e porque o Senhor nunca desistiu. É por isso que este povo está aqui. E desse povo vão sair outros povos, e de homens aqui vão sair homens poderosos em Deus, para proclamar o Evangelho da paz. E o Senhor tem te levantado, o Senhor tem te fortalecido, porque o propósito dele é grande e ele não falha. Amém? Na história de Davi, ele se debateu com alguns problemas. Ele teve uma vez o leão e o urso, que um dia ele viu um homem muito grande afrontar o exército de Deus. Ele dizia, como Satanás hoje não mudou, também não mudou, ele sempre é covarde, como aquele homem, tão grande, tão forte, mas tão covarde, porque as guerras se travavam entre os povos, entre os exércitos, mas ele era tão covarde, só porque ele era bastante grande. Então ele desafiou outro exército, disse: mande um homem para guerrear comigo, porque ele achava que ele era grande o suficiente, mas o Senhor era com o povo de Israel. Então, naquela covardia, Davi chegou para o rei Saul e falou: rei, este homem não pode afrontar o exército do Deus vivo. Ele pode afrontar quem ele quiser, ele pode fazer aquilo que ele quiser, mas ele não pode afrontar o exército do Deus vivo. E Saul olhou para ele e disse: mas Davi, você é um menino, como você vai à guerra? Ele é um homem guerreiro, ele é um homem valente, de grande estatura. Ele falou assim: ele vem a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! E no capítulo 17, 32,
Versículo 32 diz assim: disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. O teu servo irá, pelejará contra ele. Respondeu Saul: contra esse filisteu não poderás ir pelejar contra ele. Tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Porém disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, tomava o cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e arrancava o cordeiro da sua boca, e levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba, e o feria e o matava. E o teu servo matava, assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. E o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. E disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. E Satanás, assim como Golias, ele é sujo, ele é covarde, e ele usa de todos os meios para nos fazer desanimar, para nos desmotivar, para nos fazer desistir do nosso chamado e do nosso ministério, usando muitas vezes as pessoas mais próximas, as pessoas que andam conosco, para nos decepcionar, para trair, para com infidelidades, causando traumas, falta de amor e compreensão. Irmãos, só quem vive o ministério sabe o que isso significa. O próprio Jesus, quando estava na terra, um dos 12, aquele que metia a mão no prato, o traiu, o vendeu por moedas. Então quem vive o ministério sabe o quão difícil são as lutas das decepções, e com isso o diabo quer fazer algo em nosso coração. Todos nós que participamos do ministério em alguma área, seja no louvor, seja no professorado, seja em qualquer área de administração, o diabo quer fazer algo no seu coração. Esse algo chama-se redoma. Vocês sabem o que é redoma? Redoma é algo que se coloca para proteger, né? Você tem algo de muito valor, então você geralmente se faz uma redoma de vidro, para que você possa ver o que está ali, mas você não pode tocar. E Satanás, ele quer fazer isso com o coração de todos os ministros. Ele quer criar uma redoma em volta do coração deste homem, desta mulher. Sabe como? Ele vem e causa decepções, levanta uma parede. E quando você se decepciona com alguém, como é duro, né? Às vezes só de você ouvir o nome daquela pessoa, você... ai, Senhor, mas Senhor, ele andava comigo, ele era na frente, ele estava assim, e Senhor, ele fez isso, ele decepcionou, e aquilo dói e constrói uma parede. E aí vem alguém com muita infidelidade e trai, causa uma traição e levanta outra parede. E aí vem o desmotivo, vem a vontade de desanimar e levanta outra parede. E aí, muitas vezes, a falta do amor e da compreensão dos próximos, até às vezes mesmo a própria igreja, e levanta outra parede. E aí já levantaram 4 paredes, e a redoma está quase formada. E Satanás, ele trabalha incessantemente para nos decepcionar por completo. E se ele puder, ele coloca tampa. E aí o seu coração está dentro de uma redoma. O seu coração está machucado. O seu coração muitas vezes pode ficar insensível àquilo que Deus quer falar e fazer. Então cada um de vocês, cada um de nós que somos chamados para o ministério, temos que tomar cuidado com as paredes das decepções, com as paredes que vão encurralando, vão fechando o nosso coração, e aí você vai falar: não,
eu não vou porque eu já tive uma experiência ruim e eu acho melhor não fazer isso, eu acho melhor não tomar. E Deus está falando, filho, vai, olha, pode, não, mas sabe o que é, Senhor? Eu não sei, o Senhor sabe que eu tive uma experiência ruim e eu prefiro não mexer com isso. É melhor, Senhor, ficar aqui, é melhor ficar quietinho, porque pode machucar. Eu já fui machucado, então o seu coração começa a ficar ali, enjauladinho dentro daquelas paredes de vidro. E Deus, o Espírito Santo está lá, filho, mas não, sabe, Senhor, sabe, deixa assim mesmo, tá bom. Sabe, eu não quero fazer nada mais diferente disso, porque não tá bom assim. Então, cada um de nós que seguimos, cada um de nós que ministramos diante de Deus, não podemos deixar que todas essas paredes, que todas essas barreiras nos façam parar. E quando estamos dentro de uma redoma, há algo que se chama medo. E o medo de nos decepcionar de novo, o medo de novas experiências, o medo de avançar, o medo de fazer novas alianças, porque as alianças passadas frustraram, causaram danos no coração. E o medo. Eu trabalho com uma pessoa e tudo que ela falava assim, eu tenho medo disso. Eu falei, não, para de falar que você tem medo disso, que você tem medo daquilo, que você tem medo daquilo lá. Para de confessar que você tem medo. E hoje às vezes a gente está junto e fala, eu tenho medo. Não, eu não tenho medo, eu tenho... Aí ele procura uma palavra no vocabulário para dizer algo diferente, mas não dizer que tem medo. Porque quando você tem medo, você para. Quando você tem medo, você não avança. Quando você tem medo, você estagna. Quando você tem medo, se bobear, você até enferruja, né? Você fica com tanto medo de se mexer, e se bobear, você congela. Nesse frio, né? Hoje não está, mas se tiver muito frio, você pode até congelar, ou você pode até enferrujar, se você tiver medo de novas experiências. E a vida com Deus é uma vida de sempre novas experiências. A vida com Deus é uma vida abundante, porque o ladrão veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida abundante. Você tem essa vida abundante? Essa vida abundante do Pai sobre as nossas vidas é o que nós temos que acreditar. Não temos que ter medo de nada, porque o medo nos causa comodismo, e por causa do medo para tudo, Deus quer corações de reis, Deus quer corações de conquistadores, de guerreiros, de valentes, cheios do poder e da unção do Espírito de Deus, e sem medo da oposição, porque Golias se levantam constantemente nas nossas vidas, Judas se levantam constantemente no nosso caminhar, mas nós temos que abrir o nosso coração para o perdão, abrir o nosso coração para o esquecimento, deixando minhas coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Você talvez está aqui nesse auditório e diz assim, eu não quero fazer uma nova amizade, porque eu tenho medo. Eu não quero fazer um relacionamento muito próximo, porque eu tenho medo de me machucar. Porque de repente eu vou encontrar situações em que não vai me agradar. Eu tenho medo. Meu irmão, não temas, porque se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E não tem como a tua brasa, o teu carvão estar assim aceso. Não tem como se você estiver cultuando lá na sua casa, porque você tem que estar na luz e na comunhão. E se você pegar uma brasa e tirá-la para o ladinho, não precisa levar lá longe, tira ali do fogo e coloca aqui, você fala só, brasinha, você vai ficar em casa, tá? Fica servindo aqui, tá tudo bem. Não precisa ir na igreja, não tem nem lugar para sentar. Não precisa ir. Então aquela brasinha vai esfriando, esfriando, esfriando e se apaga. Então, nós não podemos ter medo. Não podemos ter medo de estar na comunhão. Não podemos ter medo de fazer aquilo que o Senhor determinou.
Se você tem uma promessa, se você tem um chamado de Deus, atente para o seu chamado, atente para aquilo que Deus quer fazer no seu coração, aquilo que Ele quer fazer na sua vida, porque os homens decepcionam, mas Cristo se deu a si mesmo por nós, de tal maneira, Ele deu de tal maneira, que Ele se entregou a si mesmo por nós. Então não há motivo para você ficar em casa, não há motivo para você ser um desistente, para você se ver como derrotado, não há motivo, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Os homens querem nos abater, eles querem nos derrubar, mas o Senhor nos levanta e nos faz romper de fé em fé, de glória em glória. Eles querem denegrir a nossa imagem, mas Deus nos levantou como reis e sacerdotes para reinar sobre essa terra. Amém? O Senhor te deu o reinado espiritual na Zona Sul, junto com outros pastores, e nós temos que acreditar e tomar posse dessa aliança, tomar posse desse estender das tendas, porque as tendas se estenderam de Interlagos ao Parque América, dali na Rua 2 se estenderam para cá, e daqui eu não sei para onde vai, mas vai na autoridade do nome de Jesus, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. O Senhor nos deu, o pastor Disseu nos deu uma palavra esses dias atrás. Ele dizia em suas palavras: eu já tive horas, eu tive momentos, vontade de desistir, vontade de parar, porque as lutas eram grandes, e as lutas eram internas, as pessoas se levantando aqui para derrubá-lo, fazendo de tudo para tomar o seu lugar. E eu quero te dizer, como filho, que eu também experimentei isso, vivendo todos esses anos juntos, ministrando a Deus desde os 8 anos. Chegou a hora da vontade de desistir. Mas já passa então passa, é tão fácil. Quer tomar o meu lugar? Toma o meu lugar. Quer fazer? Faça. Assim como um dia o teu coração se feriu, se machucou o meu também. Mas o Senhor declarou aqui, naquela escola dominical, dizendo: eu firmei as estacas. Porque eu criei no chamado no meu chamado de Deus, e eu firmei as estacas e prossegui. Glória a Deus. E sabe, porque o Senhor firmou as estacas, foi valente, foi guerreiro, você foi vencedor. Olha para todo esse povo aqui que te ama, que veio aqui agradecer a Deus por mais um ano que Deus te deu, porque Ele te fez valente, porque Ele te escolheu, e o que Ele determinou no seu coração ninguém pode tirar. Glória a Deus pelas estacas daquele dia, glória a Deus por aquele dia que você rompeu em fé, e cada vez que a sua fé é provada, Deus te dá a chance de crescer um pouco mais, e Ele te fez crescer muito mais. Tem todo este povo que te ama, que veio aqui cultuar, agradecer. Deus, obrigado pelas estacas, obrigado pela força, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez aquele dia na vida dele, para que ele não desanimasse, para que ele não desistisse. Eu não posso dizer o mesmo. Posso dizer que chegou um momento, eu disse: Deus, a tua palavra diz que maldito é a obra, aquele que faz a tua obra de qualquer maneira. Eu não tenho condições. Não estava em pecado, mas estava em conflitos grandes. Falei: Deus, eu não tenho mais condições. E um dia eu cheguei para Ele e falei: olha, Pai, eu sempre andei com o Senhor,
mas eu não aguento mais. Chega para mim. E desci desse altar e disse assim: Deus, eu nunca mais vou ministrar diante de Ti. Eu nunca mais quero abrir a minha boca na direção para dizer nada. Deus não conta mais comigo. Mas Deus tinha prometido e eu tinha me esquecido. E Deus falou: tá bom, filho, pode ir. E eu fui. Cheguei, pastor Disseu, cheguei ele na minha casa, sentado no canto, falei: vai, é assim, é assim, é assim, e assim. Falei. Ele falou: tudo bem? Você já falou tudo, já decidiu tudo bem. E eu me fui. Mas aquele que tinha me chamado, aquele que tinha me escolhido, aquele que tinha me eleito, ele chegou para mim e falou: filho, vem cá, eu já te tratei, eu já cuidei das feridas, eu fortaleci o seu coração. E um dia, no retiro espiritual do Projeto Vida, nós estávamos naquele retiro e Deus foi maravilhoso, se apresentou de uma forma tão grande na minha vida. E eu caí naquele lugar, e eu vi tantas pessoas caírem aqui, tantas pessoas que também caíam para agradar o meu pastor, para agradar os pastores, e meu coração criou uma dureza muito grande. E eu falei: Deus, eu não acredito nesse negócio, as minhas pernas não se afrouxam, eu não acredito nisso, eu não acredito nesse negócio, Deus. Eu sei que pessoas caem na sinceridade e outras caem para agradar os pastores, e eu não quero isso. Eu me fechei para aquela atitude, para aquela ação, e não deixei mais isso acontecer. Mas aquele dia, o Deus todo soberano tocou nos meus joelhos, aleluia! E eu fui de boca para o chão, e eu caí ali, e Deus naquele dia mudou o meu coração, tirou, pegou a marreta e destruiu aquela redoma que estava em volta do meu coração, aquela redoma que estava machucado, que estava protegendo aquele coração machucado, aquele coração que não queria mais saber de nada, não queria mais jamais ministrar diante de Deus, aquele coração que estava decepcionado porque estava olhando para a esquerda. Mas Jesus disse: deixando todo embaraço, todo pecado tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Você está caminhando? Não olhe para a esquerda e para a direita, porque você pode se ferir. Não dê atenção para aquilo que estão falando. Tem pessoas que hoje vêm falar comigo: não, eu não estava nem querendo saber, eu prefiro até que você não me conte. Mas Samuel, eu prefiro que você não me conte, sabe por quê? Porque assim eu posso amar aquela pessoa assim como eu amo. Porque se você me contar, é capaz de eu começar a pensar e ver ela. Então eu prefiro que você nem me conte, eu prefiro que não saber mais. E um dia eu e a Adriana tomamos o propósito de nos separar das pessoas que faziam fofoca. E tinha pessoas do nosso relacionamento que toda vez... E aquilo, sabe? Aquilo ia ferindo, ia machucando o caminhar, destruindo o projeto de Deus em nós, porque nós ouvíamos. Eu falei um dia para ela: Adriana, a partir de hoje, vamos acabar com esses relacionamentos. Relacionamentos que causam fofoca, irmãos, corta, passa a tesoura, joga fora, porque não presta. Chegou uma pessoa para você para falar mal, corta, cai fora. Não entra, porque você pode se machucar. E nós que ministramos a Deus, se dermos ouvido, se ficarmos ouvindo tudo aquilo que falam de nós. O senhor viu o cântico que o Gilmar cantou, né? Que não há nada, não tem nada que se faça que está certo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Você está com raiva, Gilmar? Está lá? Ah, deixa eu ver aqui, Gilmar, o que fala do pastor? Eu não lembro mais. Eu acho esse cântico demais.
Se eu prego muito, é que eu gosto de falar. E se eu não prego nada, eu não posso apacentar. Se eu brinco pouco, é que sou esquisitão. E se brinco bastante, sou um baita crianção. Se corto o cabelo, é que quero ser boizinho. E se não corto o cabelo, estou pensando em desviar. Se falo sério, a mensagem vem do duro. E se prego bem suave, não tem peso para pegar. Se eu não visito, eu não gosto de andar. E se ainda visito, eu só quero almoçar. Por isso, é o resultado. Ele fala o seguinte, que é difícil, o pessoal pega no pé dele, ô pastor, né, precisa fazer uma dica, mas é difícil. Eu visito e toda visita é um bolinho, toda visita é um chazinho, uma bolacha. Não, pastor, se o pastor não comer, a pessoa se ofende, que ela fez com tanto carinho, né? Né, irmãs? E se eu falo em dízimo, eu só penso em dinheiro, e se não falo em dinheiro, eu já ganhei para viver. E se eu consagro o Benedito para presbítero, só porque ele é rico, não, eu nem penso comigo. Oh Senhor, não há nada, muitas vezes no ministério, todos os pastores aqui sabem disso, que não há nada praticamente que se faça, que haja uma concordância, que haja um sim. Mas eu louvo a Deus pelas pessoas que se firmaram, que dão o seu sim, que dão o seu amém, que dão o seu braço estendido. Pastor, irmão, conta comigo. Sabe, a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Se você estiver sozinho na caminhada, quando você tropeçar, você vai quebrar o nariz. Você vai se machucar se você tiver medo de ter comunhão com os irmãos. Você vai ter medo, nós no ministério, se tivermos medo de nos relacionarmos com os outros. Se nós começarmos a nos bloquear, nos fechar e ficarmos com medo, podemos ficar sozinhos e podemos tropeçar e quebrar o nariz. Eu falo do nariz porque em alguns é a parte mais saliente, né? Não é o meu caso. Não teve graça a risada de vocês. Em 2 Samuel, capítulo 7, versos 8 e 9, diz assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada. Eu te tomei, pastor Disseu, lá de Rio Claro. Ok? De trás das ovelhas, para que fostes príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Pastor Disseu, pastor Rui e a todos os pastores presentes, eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos de diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Amém. Sabe, hoje Deus pega o nome de um pastor, o nome de um homem de Deus, e levanta e faz grande. Antigamente as pessoas almejavam muito ser políticos. Hoje a coisa para ser político está difícil, né? Com tantas decepções, está difícil ser político hoje. Então, outro dia eu ouvi uma pessoa comentar, não sei qual é a fonte que ela tirou isso, mas ela dizia que há uma corrida muito grande hoje de pessoas querendo ser pastores, pessoas querendo administrar igrejas e pessoas até visando a área financeira. Então hoje até existe uma brincadeira, né, no mundo, inclusive das pessoas falaram: o negócio hoje é ser pastor, né? Eu acho que eu vou deixar isso aqui porque isso aqui está difícil, e eu acho que eu vou ser pastor. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso em tom de zombaria, em tom de brincadeira, mas é diferente
dos pastores escolhidos por Deus, dos pastores levantados, não importa de onde, chamados, não importa de que lugar, mas quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que Ele determinou no seu coração. Ele te capacita, Ele capacita o chamado, Ele te dá forças. E para finalizar, eu gostaria de abrir em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? Amém. Essa aqui é a igreja que está vivendo os últimos tempos dessa terra. Ninguém sabe quando o Pai há de voltar, mas que nós estamos vivendo hoje tempos grandemente ruins, tempos maus sobre a terra. A cada dia vão acontecendo coisas mais dramáticas, mais drásticas, e a terra está ficando num caos, num verdadeiro caos. E esta igreja, talvez uma das últimas, essa geração é a geração que há de levantar com muito mais poder e autoridade sobre esta terra o nome do Senhor. Amém. Sabe por quê? Porque Ele veio, operou sinais, prodígios, maravilhas, por onde eles passavam. Jesus, os apóstolos, os discípulos, a pregação deles, tudo o que eles faziam, ajuntavam multidões e multidões de pessoas. E hoje a terra está sedenta e a igreja tem a água para dar a esta terra. Amém. A igreja tem, porque o Senhor Jesus tem levantado a igreja dos últimos tempos para romper em fé sobre esta terra, sobre esta nação. Deus tem chamado e feito do Brasil um grande celeiro de homens e mulheres valorosos. Tem mandado para as nações e tem levantado aqui. E Deus está fazendo um grande avivamento no Brasil. E eu e você já temos dito o quanto queremos fazer parte. Mais e mais, que Deus faça na nossa vida tudo aquilo que Ele tem em seu coração, no seu chamado. Todas as promessas de Deus se cumpram na sua vida, na vossa vida, para que Deus possa operar grandemente aqui, neste lugar. Lá onde o pastor Rui está, em todos os lugares, Deus possa estar usando essas igrejas, todo esse corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, para levantar o seu nome glorioso sobre esta terra. Amém? Amém? Amém. Jesus disse: vocês farão obras maiores, farão as que eu fiz, e farão obras maiores. E eu creio que o Senhor há de fazer coisas muito grandes neste lugar e em toda a sua igreja plantada sobre a terra. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta: quanto tempo por dia você tem investido em oração pelo seu pastor, pelos que ministram, quiseram pela sua casa, quiseram pela casa de Deus, quiseram pela sua vida? Meu irmão e minha irmã, eu queria te perguntar agora, e que você parasse a refletir: quanto tempo você ora pela vida do seu pastor, pela vida daqueles que ministram na casa de Deus, para dar cobertura a eles? Sabe, o telefone 56664124 toca quase que o tempo todo. O dia que meus pais não estão, aquele telefone derrete, toca. Às vezes nós vamos lá para conversar e eles estão pendurados num ou outro na outra linha. Estão sempre ocupados. Passaram toda a sua vida, desde que eu era muito menino, vendo eles correrem por todas as casas, de casa em casa, auxiliando. Quantas vezes, fora daqui do altar, quantas vezes você foi pessoalmente ajudado? Quantas vezes você foi pessoalmente abraçado? Quantas vezes lá na sua família estava em crise, estava em verdadeiro choque, e ele chegou lá, e orou, e clamou, ensinou, exortou, e a sua família, tudo se apaziguou.
Quantas vezes lá na tua empresa, nos seus negócios estavam quebrando, falindo, você estava totalmente desmotivado, pastor, me ajuda. E ele foi lá e orou por você, orou pelos seus negócios. Quantas vezes você estava, aqueles que estavam desempregados, e o pastor, por favor, ora por mim. E ele orou, e o Senhor deu emprego a você. Quantas vezes você estava doente, não posso nem ir na igreja, pastor, vem aqui porque eu não posso nem ir, eu estou muito mal. E o pastor foi lá, largou tudo que tinha a fazer e foi lá e te atendeu. E quantas vezes morreu o seu ente querido, e você falou, pastor, vamos lá. E ele chegou naquele velório, cheio de pessoas incrédulas, e teve que chegar ali e falar e te auxiliar. Então, o pastor tem que sempre estar pronto. Ele tem que ser um verdadeiro guerreiro, valente, um homem muito forte, um homem muito valoroso e muito disposto para atender todo esse povo. Agora, eu quero lhe perguntar, encerrando este período, e você? Quanto tempo você tem gasto ou investido em orar por ele, em orar pelos ministérios? E vou lhe fazer outra pergunta do lado dessa. Quanto tempo você tem aberto a sua boca para dizer eu não concordo, não é assim, se fosse eu fazia assim, assim e assim? Queria te dizer, querido irmão, querida irmã, vamos trocar os valores, vamos tirar os valores da murmuração do nosso caminho, porque o coração do rei está nas mãos de Deus. É Ele que muda os tempos e as estações, é Ele que remove reis e é Ele que estabelece reis, é Ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Então, muito antes de você abrir a tua boca contra alguém que Deus ungiu, que Deus escolheu, que Deus separou, saiba, meu irmão, não faça isso. Não abra tua boca mais para maldizer, para colocar pragas, para dizer uma série de coisas, porque o ungido de Deus é escolhido, e quando Deus escolhe, Ele faz tudo o que Ele determinou no seu coração. Então, vamos trocar os valores nessa noite, porque Deus rejeitou muitos homens importantes, ricos, valorosos, trocou pela sua vida, pela sua. Deus trocou muitos homens para levantar vocês sobre essa terra. Amém. E é por isso que vocês estão aqui. Amém. E é por isso que Ele tem dado este coração forte, este coração valente, guerreiro, para poder romper contra todas as circunstâncias que têm se levantado contra você. Amém. Então, eu queria te convidar nessa noite a trocar os valores. Tudo aquilo que você não concorda, que você acha que não é, apresente diante de Deus. Apresente diante de Deus, porque Ele é quem muda o coração do rei. Ele estabelece e Ele remove. Então, nenhum homem escolhido por Deus poderá ser derrubado por forças físicas, porque Deus te escolheu. Amém. Porque Deus é contigo. O Senhor dos Exércitos é contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Amém. Queridos pastores, quero dizer a vocês, feliz aniversário. Vamos dizer juntos a eles? Feliz aniversário. Meu pai, eu posso dizer, né? Meu pai, em primeiro lugar, o meu pastor, meu amigo, e já pude dizer há alguns anos atrás o meu patrão. Então era o meu PPPP. Ele era meu pai, meu pastor, meu patrão e é meu amigo. Eu quero te dizer, feliz aniversário a vocês, grandes reis espirituais que Deus levantou nessa terra para reinar de uma forma infalível, de uma forma peculiar, de uma forma especial. Aquilo que Deus deu para vocês, ninguém vai ter.
Aquilo que Deus colocar aqui nos seus lábios, Ele não vai dar, porque é peculiar seu. Ele te escolheu para esse fim. Amém? Amém. Então eu gostaria de convidar os pastores, Dirceu e pastor Rui, a estarem aqui, para todos nós estarmos orando por eles. Queria convidar também todos os pastores presentes, todos os pastores que estão presentes, para estar abençoando a vida do pastor Dirceu, pastor Rui, pastor Simões, pastor Djalma, pastor José. Todos os pastores, por favor, venham fazer oração, abençoando grandemente a vida deles. Gostaria de convidar a igreja a estar em pé. E também convidar o conjunto, Rafael e o conjunto, a estarem aqui novamente, ministrando. Enquanto vocês vêm, quero dizer a todo o pessoal do Jardim Presidente, que cooperou conosco, muito obrigado. Deus abençoe muito a vida de vocês. Podem ir se posicionando. Há mais pastores? Meu querido irmão, minha querida irmã, agora com todo o seu coração, levante as suas mãos agora, e tudo aquilo que você puder desejar de bem a esses pastores, faça em oração agora. Levante bem alto a sua voz e abençoe a vida deles. Aleluia.
Gostaria que só as crianças agora ficassem em pé. E encostasse bem aqui na frente, ó. Bem aqui. Festejar o Senhor, amém? Que este é um tempo de festa, amém? Então